Vamos hoje a mais uma aula de prática em ciências da Terra e, como é de costume, nós sempre iniciamos a nossa aula com o retomando, onde o objetivo de nossa aula será trabalhar os conceitos que já foram desenvolvidos até a aula passada. Lembremos que nós estamos falando da estrutura da Terra e também falamos um pouco já sobre o relevo e sobre os agentes de transformação, tal como o intemperismo. Em nossa última aula, demos um enfoque no ciclo de rochas e minerais e na formação dos solos. Lembrando que todo o processo de estudo dos solos é o que nós chamamos de pedologia. No processo de pedologia, um dos agentes mais importantes são a atuação das intempéries, no que nós chamamos de intemperismo. E em nossa aula de hoje, o tema será a formação dos solos e a sua aplicação. Nesse sentido, vamos trabalhar que existem vários tipos de cores, texturas e formações de solos de acordo com os diferentes tipos de minerais e a estrutura do intemperismo que agiu na transformação. Lembremos também que o solo ele é uma composição formada por rochas que passaram pelo processo de desagregação pela atuação do intemperismo e também por uma quantidade de matéria orgânica que está em decomposição. Uma característica geral presente em todos os solos são as estruturas ligadas à argila, à areia, ao humus e ao calcário, que estão praticamente presentes em quase todos os tipos de solo. Uma variável será a quantidade de cada um desses elementos. E de acordo com esta quantidade, nós teremos a primeira classificação em tipos de solos. Vamos lembrar que os tipos de solos variam de acordo com a questão do tipo de partículas que formam, e nesse sentido vamos ter aí uma importante classificação que é a denominada granulometria. A granulometria diz respeito ao tipo de partícula que está se agrupando para a formação daquele solo. Os principais tipos de grãos são a areia, a argila e o silt. Vamos lembrar também que, nesse sentido, além da composição do tipo de grãos, temos fatores importantes como o clima e também a questão da permeabilidade do solo, que é a capacidade de absorção de água, além da questão da matéria orgânica. Nós vamos ter nos próximos momentos a apresentação dos tipos de solo, e nós vamos ver que, de acordo com o tipo, nós vamos ter relações com o clima, com a vegetação ou com a presença da umidade. Nesse sentido, vamos lembrar que o solo ele é uma estrutura de decomposição que forma a faixa mais aparente do nosso planeta Terra. Lembrando que ele é a decomposição, pois ele é formado de fragmentos de minerais, da decomposição de rochas e também pela matéria orgânica. Vamos lembrar que um fator muito importante da qual nós já estudamos nesse processo de formação diz respeito ao intemperismo, formando grãos de diversas espessuras, tal qual vimos na última apresentação, como a areia, a argila e o silt. Lembrando que a matéria orgânica vai se somar com esses elementos, dando origem à diversidade de solos em cada região do planeta. As características estão ligadas ao clima e ao tipo de vegetação, além do tipo de composição mineral de cada uma das regiões. Nesse sentido, é importante falar que o tipo de solo está diretamente ligado aos fatores econômicos de cada uma das regiões e ao nível de desenvolvimento humano através de tarefas como a agricultura e a pecuária, que dependem com grande quantidade do tipo de solo e das condições favoráveis ou desfavoráveis. Vamos agora destacar os principais tipos de solo. Lembrando que eles são definidos a partir de uma classificação que leva em conta a cor, a textura, a porosidade e a quantidade da matéria orgânica. Nesse sentido, vamos dar destaque para alguns tipos, que são os arenosos, os argilosos, os áridos, os calcários, os humosos, os latossolos, os lixiviados e os siltosos. Lembrando que cada uma dessas características diz respeito à estrutura que forma cada um desses tipos de solo. Vamos iniciar pelo arenoso. O arenoso é aquele que possui uma grande concentração de areia, sendo permeável à água, comum no Brasil na região Nordeste e além dos litorais. O argiloso, por sua vez, já tem uma característica mais fina, sendo impermeável à água, comum em estados da região Sul e Sudeste do Brasil. O solo árido, por sua vez, é aquele que não possui água na sua composição e é comum em áreas com baixa ocorrência de chuvas com elevadas temperaturas, tal qual ocorre, por exemplo, no semiárido nordestino, na Caatinga.
O solo calcário, por sua vez, é formado por partículas de rocha, normalmente maiores, né? Característica comum de lugares muito quentes e secos, tal qual acontece em áreas desérticas, como no deserto do Atacama e no deserto do Saara. Já o solo do tipo humoso ou orgânico é aquele que possui uma grande concentração de material orgânico em decomposição. Sua principal característica é que é muito fértil e ele é ideal para a prática da agricultura. Esse tipo de solo é muito encontrado em áreas que atuam com o cultivo de hortaliças, por exemplo. Uma das características principais desse solo é a presença de grande matéria orgânica e também de seres vivos, né, de micro-organismos. Os latossolos, por sua vez, são aqueles formados pelo conjunto de argilas e catins que contêm uma grande concentração de ferro e de alumínio. O solo lixiviado, por sua vez, é aquele que não possui praticamente quase nenhuma quantidade de nutrientes ou sal mineral. Ele também é desprovido de nitrogênio e potássio, sendo considerado um dos piores solos para as atividades. Já o solo siltoso, ele é composto basicamente pelo silt, né, em material de granulometria um pouco maior. Isso também acaba facilitando o processo da erosão e a atuação do intemperismo. Bem, nós vamos agora destacar cada um dos tipos de solo e nós iniciamos com os argilosos, que nós podemos observar na imagem. Nós temos aí essas imagens de solo. A principal característica dele é o aspecto vermelho, é a principal característica da cor, e eles são formados por grãos com granulometria extremamente pequenas e achatadas, o que permite que o solo argiloso segure uma grande quantidade de água e não permitindo com que ela atravesse. Nesse sentido, é o que nós chamamos de solo impermeável. Ele acaba encharcando com a grande facilidade e ele pode ser útil, por exemplo, à agricultura do arroz. Seguimos aos solos arenosos. Os arenosos, por sua vez, são aqueles que possuem uma grande concentração das areias na sua composição. A característica principal é que eles são extremamente permeáveis, ou seja, permitem que entre uma grande quantidade de água e também do ar através dos seus poros, e isso permite com que eles acabem sendo como se fosse uma espécie de peneira, né? Passando ali a água de uma maneira muito rápida, atravessando com facilidade, não sendo assim um solo fácil para alguns tipos de atividades. Vejamos agora mais dois tipos também muito presentes, o calcário e o humoso. No calcário, a principal característica é que ele possui partículas de rocha muito grandes, né, com uma grande concentração do calcário. Ele é inadequado para as atividades agrícolas em grande quantidade. Ele é típico em regiões desérticas, secas, formada por grãos maiores, né? E nesse sentido ele pode ser localizado aqui na América do Sul, no Chile, no Atacama, e também próximos às regiões do deserto do Saara, no norte da África. Já o solo humoso, ou também chamado de orgânico, ele possui uma característica mais escura, com uma grande concentração de material orgânico em decomposição, além de micro seres vivos. O solo humoso ele é o mais adequado às práticas da agricultura, com especial destaque para o cultivo de hortaliças. Observamos aí o mapa do Brasil em relação à estrutura de solos, nós podemos observar que o país é um país com uma grande variedade de tipos de solo. Isso se deve à questão de ser um país de influência tropical, além da questão de a grande extensão territorial permite uma variedade de tipos de rochas e minerais, e também aos fatores de ordem climática e do intemperismo. Vamos lembrar que os tipos de solo eles são variáveis em cada uma das regiões do Brasil, sendo alguns mais favoráveis às atividades humanas e outros pouco favoráveis. Também é interessante falar que tanto o IBGE como a Embrapa desenvolvem pesquisas no sentido de melhor aproveitamento e conhecimento dos solos brasileiros. Um dos aspectos também muito relevante quando vamos fazer o estudo do tipo de solos é a questão das cores, porque elas acabam nos identificando a presença de alguns tipos de minerais e estruturas que compuseram aquele solo. Então nós vamos ter as chamadas terras claras, as terras vermelhas ou amarelas e as terras escuras. E em cada uma delas nós vamos ter ali a evidência do tipo de material que a formou. Vamos começar com as terras de cor clara. Elas retratam a quase inexistência ou pouca quantidade da matéria orgânica, tal qual nós podemos observar nas areias de praia. A terra vermelha ou amarela ela já retrata uma existência robusta, né, em grande quantidade do óxido de ferro.
né? Presente, por exemplo, naquelas terras vermelhas do interior de São Paulo. Ideal, por exemplo, para alguns tipos de agricultura, como a do milho e a da mandioca, além da cana-de-açúcar. Temos a terra escura, que é aquela robusta em grande quantidade de matéria orgânica, presente, por exemplo, em áreas de plantação de artigos de hortaliças, como acontece, por exemplo, na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, e também em regiões em algumas cidades do interior de São Paulo e Vale do Ribeira. Vamos falar ainda também, dentro da classificação de solos, da questão das categorias. Lembrando que as categorias elas estão criadas de uma tal maneira a compreender como o solo se comporta ao longo do seu uso. Temos aí a questão do solo leve, o solo médio e o solo pesado. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. No solo leve, ele é um solo praticamente formado por uma alta concentração de areia, com poucos nutrientes vegetais que as plantas precisam para sobreviver. Eles possuem também uma facilidade da drenagem e não conseguem reter água e acabam secando muito rápido, ou seja, é um tipo de solo não adequado a alguns tipos de atividades. O solo médio, por sua vez, é aquele já composto por uma mistura de estruturas, onde ali nesse solo médio vamos ter a areia, a argila, o humus e limo. É um solo fértil, apropriado para quase todas as espécies de plantas. Vamos lembrar que ali ele possui também uma grande concentração de água e também permite a passagem de ar, facilitando ali o processo da drenagem. Já o solo pesado, por sua vez, é aquele com a grande concentração da argila, né, onde ele acaba ficando compactado, muitas vezes os grãos ficam juntos, de uma forma que dificulta ali o manuseio e também a circulação da água e a passagem do oxigênio. São áreas normalmente formadas por muito frio e muita umidade, e em alguns momentos ele pode ser considerado fértil. Bem, gente, agora é com vocês. Nós chegamos ao fim dessa nossa apresentação e durante a nossa reunião nós vamos ter um momento importante onde vocês podem tirar dúvidas, esclarecer questões, fazer colocações e é importante que depois vocês acessem a aba de atividades, né, na aba de tarefas ou atribuições e lá vocês vão encontrar uma atividade que irá validar a presença de vocês nas aulas. É importante que vocês entreguem e procurem cumprir o prazo da entrega dessas atividades. Eu estarei à disposição de vocês na reunião e também vocês podem utilizar o e-mail para tirar dúvidas e fazer colocações sobre o tema. Bons estudos a todos!